Escala espírita. Observações preliminares. A classificação dos espíritos se baseia no grau de adiantamento deles, nas qualidades que já adquiriram e nas imperfeições de que ainda terão de despojar-se. Essa classificação, aliás, nada tem de absoluta. Apenas no seu conjunto, cada categoria apresenta um caráter definido. De um grau a outro, a transição é insensível. E nos limites extremos, os matizes se apagam como dos reinos da natureza, como as cores do arco-íris ou também como diferentes períodos da vida do homem. Podem, pois, formar-se maior ou menor número de classes conforme o ponto de vista de onde se consideram a questão. Dá-se aqui o que se dá em todos os sistemas de classificação científica, que podem ser mais ou menos completos, mais ou menos racionais, mais ou menos cômodos para a inteligência, sejam, porém, quais forem, em nada alteram as bases da ciência. Assim é natural que, inquiridos sobre este ponto, hajam os espíritos divergidos quanto ao número de categorias, sem que isto tenha valor algum. Entretanto, não faltou que se agarrassem a esta contradição aparente, sem refletir que os espíritos nenhuma importância ligam ao que é puramente convencional. Para eles o pensamento é tudo e deixam-nos a vossa forma, a escolha dos termos, as classificações de uma palavra e os sistemas. Façamos ainda uma consideração de que não devem jamais perder de vista e de que entre os espíritos, do mesmo modo que entre os homens, há os muito ignorantes que, de maneira que nunca serão demais as cautelas que se tornem contra a tendência de crer que possam ser espíritos, todos devem saber de tudo. Qualquer classificação exige método, análise e conhecimento aprofundado do assunto. Ora, no mundo dos espíritos, os que possuem limitados conhecimentos são, como neste mundo, os ignorantes inaptos a aprender uma síntese e a formular um sistema. Só muito imperfeitamente percebem e compreendem uma classificação qualquer. Consideram da primeira categoria todos os espíritos que lhes são superiores por não poderem apreciar as gradações do saber, de capacidade e moralidade que se distinguem, como sucede entre nós um homem rude em relação aos civilizados. Mesmo os que sejam capazes de tais aparições podem mostrar-se divergentes quanto às particularidades, conformemente aos pontos de vista em que se achem, sobretudo que se tratam de uma divisão que nenhum cunho absoluto apresente. Linneu, Jussieu e Tournefort tiveram cada um seus métodos, sem que a botânica houvesse em consequência experimentado modificações algumas. É que nenhum deles inventou as plantas em seus caracteres, apenas observam as analogias segundo as quais formam os grupos ou classes. Foi assim também que nos procedemos. Não inventamos os espíritos nem seus caracteres, vimos e observamos, julgamos-os por suas palavras e atos, depois os classificamos pela semelhança, baseando-nos em dados que eles próprios forneceram. Os espíritos em geral admitem 3 categorias principais ou 3 grandes divisões. Na última, que fica na parte inferior da escala, estão os espíritos imperfeitos, caracterizados pela predominância da matéria sobre o espírito e pela propensão sobre o mal. Os de segunda, caracterizados pela predominância do espírito sobre a matéria e desejo do bem, são os espíritos. A primeira, finalmente, são os bons espíritos, a segunda escala. A primeira, finalmente, compreende os espíritos puros, os que atingiram o grau supremo de perfeição. Esta divisão nos pareceu perfeitamente racional e com caracteres bem positivados. Só nos restava pôr em relato, mediante de subdivisões, um número suficiente aos principais matizes no conjunto. Foi o que fizemos com o concurso de espíritos cujas benévolas instruções jamais nos faltaram. Com auxílio deste quadro, fácil será determinar-se a ordem com o grau de superioridade ou de inferioridade dos que possam entrar em relação conosco e, por conseguinte, o grau de confiança que se estima e que merecem. É, de certo modo, a chave da ciência espírita, por enquanto só ele pode explicar as anomalias
e comunicações que apresentam esclarecendo cercas de desigualdades intelectuais, morais dos espíritos, faremos todavia notar que esses não ficarão pertencendo exclusivamente ao tal sentido do que outro. Pode acontecer que muitos reuniram em si os caracteres variadas categorias em seus atos e línguas que tornam possível apreciar